Vamos a mais informação importante para você que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube e nas redes sociais. Vamos falar novamente do auxílio emergencial de R$600, que não é mais emergencial, já que, como sabemos, ainda existem milhões de pessoas na fila do Em Análise. Ontem de noite, nós comunicamos que, em coletiva de imprensa, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, havia revelado que estaria concluindo a análise de 17 milhões de CPFs e que a homologação também seria realizada imediatamente na noite de ontem, ok? Apenas para registro aqui, ele disse que desses 17 milhões de CPFs analisados, algo entre 6 a 8 milhões de CPFs foram considerados elegíveis, ou seja, dos 17 milhões de CPFs analisados, de 6 a 8 milhões foram aprovados e receberão, portanto, o depósito do auxílio emergencial de R$600. Só que mais tarde, a live semanal do presidente Jair Bolsonaro contou com a participação de quem? Do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que também reforçou os mesmos números informados por Onyx Lorenzoni. Uma coisa importante de registrar também é que parece que agora todos concordam que a segunda parcela também deve sair na semana que vem, né? Será? Acho que sim. Para quem está procurando saber sobre a segunda parcela, provavelmente semana que vem. Na live com o Bolsonaro, o presidente da Caixa acrescentou que os pagamentos devem ocorrer até 2 dias úteis após a homologação das análises pelo Ministério e, claro, após o repasse dessas informações ao banco. Não custa a gente lembrar que estas informações batem perfeitamente com as informações que a Dataprev já tinha anunciado há poucos dias atrás. A gente gravou o vídeo aqui falando disso. Ou seja, finalmente, depois de tanta confusão, depois de tanto empurra, corre, parece que todos estão falando a mesma língua. Caixa Econômica, Governo Federal e Dataprev. Então, se a gente for calcular aqui rapidamente, eles homologaram ontem, deve colocar no sistema hoje, ou talvez no final de semana, ou colocar no sistema aí na segunda-feira. Pode ser até que eles já tenham inserido essas informações no sistema, porque a Dataprev andou atualizando o aplicativo. Depois disso vem o pagamento. Quando é que paga, afinal de contas, né? Como a Caixa falou, em até 2 dias úteis. Então já dá para deduzir que vai ser pago lá para quarta-feira que vem, daí em diante, tá? Vamos ver aí como é que isso vai se desdobrar. Bem, como prova de que o que estamos trazendo está baseado em fatos e não em boatos, como sempre fazemos aqui no Instituto Montanari, a seguir vamos ver um trecho da live do Bolsonaro, né, em que o presidente da Caixa estava presente e confirmou esta informação. Mas em seguida, depois do trecho da live do Bolsonaro, eu vou colocar, para quem ainda não viu, porque teve gente que não viu, o trecho da coletiva de imprensa em que o ministro Onyx Lorenzoni anunciou isto que eu trouxe aqui e outras informações adicionais. Vamos ver. Vamos passar até essa questão da Caixa. Você falou rapidamente, você vai pagar mais semana que vem um restinho do auxílio emergencial que caiu em análise, é isso? Exatamente. De 6 a 8 milhões de pessoas, é a estimativa do ministro Onyx. Amanhã nós vamos receber e recebendo a base, em 2 dias úteis a gente paga. Então, na semana que vem, entre 6 e 8 milhões de pessoas para a primeira parcela ainda. Tá. Rapidamente, para apresentar aqui no auxílio emergencial, o volume do atendimento que foi feito, são 42 milhões de famílias beneficiadas, 50 milhões e 500 mil CPFs elegíveis que tiveram algum recebimento, no valor de 35 bilhões 788. Importante dizer, ministro, que a primeira parcela tem uma previsão de 41,7 bilhões de reais, porque nós estamos fechando no início dessa noite a análise e a homologação de 17 milhões de CPFs, que devem se transformar amanhã em mais 6 ou 8 milhões, o número deve oscilar dentro dessa faixa, é a nossa expectativa, que com os 50 milhões e 500 já obtidos, nós vamos a 58, talvez 59 milhões de pessoas que até segunda-feira estarão creditadas no Brasil, completando em torno de 98% da primeira fase. Todos aqueles que requereram o auxílio no mês de abril terão sido analisados, avaliados, alguns mais de uma vez, e estarão creditados.
essa cobertura deve chegar, este número, a superior o grau de atendimento de mais de 100 milhões de pessoas, o que significa que o Brasil, em um mês, proporcionou uma cobertura que atingiu metade da população. Só para que a gente possa ter uma ideia do grau de esforço de todas as equipes do governo, senhor ministro. E aqui o volume dos recursos que já foram despendidos nessa primeira parcela, de 35 bilhões, como eu já falei, e amanhã deve ter uma suplementação para esses novos pessoas que estarão no programa. Próximo slide, rapidamente, é a demonstração clara aí de que, como nós falamos, 37% das pessoas que obtiveram através da internet os seus recursos, e elas estão localizadas no Nordeste. A próxima lâmina, e termino com ela, isso por recomendação da CGU, do ministro Wagner Rosário, nós desenvolvemos, juntamente com a Dataprev, um processo de transparência ativa. As pessoas entram no site da Dataprev, coloca lá o seu nome, seu CPF, sua data de nascimento, o nome da sua mãe, e ela vai ter todas as informações, quando é que foi processado, quando que foi transferida a informação, quando é que ela foi homologada, qual é o ponto do seu cadastramento ou da sua habilitação que a habilitou ou que a inabilitou para receber o recurso. E a boa notícia do final da tarde, antes de chegar aqui, ministro, eu acabei de receber um telefonema do presidente general Floriano Peixoto do Banco dos Correios, acertando o acordo entre o Ministério da Cidadania e os Correios para, a partir de segunda ou terça-feira, é só uma questão operacional que o doutor Barreto vai explicar e vai apresentar, as pessoas que têm mais dificuldade, que não conseguiram alguém ou uma instituição ou alguém que se dispusesse a auxiliá-las, elas poderão ir às agências do Correio, fazer ou refazer o seu cadastramento absolutamente gratuito, e os funcionários do Correio e todas as agências vão ajudar a que essas pessoas que têm mais dificuldade possam então obter o seu auxílio emergencial. Uma última palavra minha, antes de transferir ao doutor Barreto e depois ao doutor Sérgio para as questões pontuais, é no seguinte sentido, a quem está nos assistindo, nós estaremos concluindo a avaliação e pagamento da primeira parcela até o início da próxima semana. Quem eventualmente teve qualquer problema e não recebeu, fique tranquilo, determinação do presidente Bolsonaro e da lei. A do presidente Bolsonaro é que nenhum brasileiro ficar para trás. E a da lei é de que as 3 parcelas estão garantidas para todos. Eu uso sempre um exemplo. Tanto o aplicativo, o site, as agências do Correio ficarão disponíveis até o dia 2 de julho, como determina a lei. Se uma pessoa se cadastrar no dia 2 de julho e ela for considerada elegível, ela vai receber as 3 parcelas às quais ela tem direito, da mesma forma como todos os demais brasileiros e brasileiras receberam. Doutor Barreto, por favor, depois doutor Sérgio. Boa tarde a todos, obrigado ministros aqui presentes, agradeço os secretários conosco à mesa e a sociedade brasileira. Eu só vou fazer uma colocação específica em relação ao acordo que a gente está fechando eles com os Correios. Na verdade, quando nós montamos o processo do auxílio emergencial, e aí com toda a humildade e respeito, nós vamos atentando a cada problema que aparece. É impossível na velocidade que a gente montou, a gente sanar eles no primeiro dia, mas o nosso compromisso é de que a cada problema que apareça, nossas equipes técnicas não descansem a ponto de sanar com a maior agilidade possível. É como se nós fôssemos a maior startup do mundo. Então a gente age com a agilidade de uma startup num orçamento da ordem de mais de 120 bilhões de reais sendo distribuídos num universo menor do que 90 dias. O que significa a parceria dos Correios? Quando a gente identifica que, primeiro, foi correta a decisão de utilizar o site e o celular, os smartphones. O exemplo dessa estatística é evidenciada, por exemplo, na região Nordeste, onde se em algum momento se colocou em dúvida se a gente atingiria a penetração e entregaria o recurso a essas pessoas pela ausência dos smartphones e da rede de internet que a suportasse, esse paradigma acaba de ser quebrado quando a gente evidencia que o maior volume de beneficiados está nessa região e eles conseguiram utilizar através dos smartphones, através da internet.
No entanto, nós não descansamos sabendo que existem pessoas que podem não receber, que eles podem ser de fato ultra vulneráveis e que a gente tem que encontrar uma solução. A solução conveniada com os Correios permite com que pessoas que não consigam, não tenham alguém que empreste, ajude ele a cadastrar, alguém que coloque ele em condição de cadastrar lá na internet, ele consiga acessar uma nova rede complementar à rede da Caixa, que já está com uma grande missão. A gente estende numa rede complementar com os Correios e permite que lá essa pessoa que tenha este problema, essa vulnerabilidade, possa se cadastrar e acessar, sim, com o mesmo direito de todos os demais brasileiros que acessaram via meios digitais, o auxílio emergencial. É nesse sentido que a gente estende a mão, mais uma vez, procurando encontrar qualquer outra fragilidade e consertar o mais rápido possível para que os recursos cheguem ao cidadão brasileiro. Obrigado.